Gênesis, capítulo de número 4, diz assim o texto: E conheceu Adão a Eva, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Presta atenção nisso. Caim e Abel nasceram da mesma madre, foram educados pelo mesmo pai, pela mesma... Então os dois aprenderam as mesmas coisas. Os dois tiveram acesso às mesmas informações, tiveram acesso à mesma educação. Mas o comportamento de Caim foi diferente do comportamento de... Um trouxe dos primogênitos dos animais e o outro trouxe do fruto do campo. O problema está no fruto do campo e nos animais, irmãos? Não. O problema está na premissa. Um colocou Deus em primeiro lugar. O outro não colocou Deus em primeiro lugar. Um deu a premissa, o outro deu o resto. Eu recebi o meu salário, tenho uma conta de força para pagar, eu vou lá, pago a conta de força e tiro os 10% do dízimo. Você sabe o que eu estou dando para Deus? O resto. Aí quando eu tiro em primeiro lugar os 10%, separo e vou lá e pago a minha conta de força, eu coloquei Deus o quê? Em primeiro lugar. E olha que tremendo. O texto é muito claro em nos dizer que primeiro Deus rejeitou, sabe quem? Não foi a oferta, mas rejeitou Caim. Por quê? Porque o entendimento o que é? Não mudava, porque se mudasse tinha encontrado o lugar do quê? De arrependimento. Então não temeu a Deus. Logo em seguida, quer dizer, também não quis andar nos seus, não quis andar nos caminhos. Aí Deus foi lá e repreendeu ele. Ao invés dele vir, irmãos, e praticar o que era correto, sabe o que ele fez ou não? Ele quis matar o Abel. E quem que era o Abel? O Abel é o símbolo da premissa. É mais fácil nós chegar e falar: não é assim que funciona. Não é assim que eu tenho que proceder. É mais fácil eu ir lá matar Abel, irmãos, do que eu vir cumprir com aquilo que Deus está o quê? Nos ordenando. Porque daí eu não preciso fazer o que Deus está o quê? Rebelde. Quantas vezes a gente mata Abel? Deus mostra a bênção e mostra a maldição. Você sabe o que a gente vai lá e faz, irmãos? Mata Abel. Quantas vezes a gente mata Abel nas nossas vidas? Mas eu louvo a Deus que quando a gente dá a premissa, a primeira parte das nossas rendas, está escrito lá em Provérbios, que Ele enche os nossos celeiros e transborda os nossos lagares. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Olha o que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda. Olha aqui, tem um E, não um ou. E com as premissas de toda a tua renda. A minha fazenda, irmãos, é o que eu tenho. Mas tem um E lá, não adianta só eu honrar com a fazenda, não adianta só vir trazer o 10%. Tem um E, tem que ser com a premissa de toda a tua renda. Caso contrário, ficou um ou outro. Pronto, ferrou. É um e outro. Quando eu trago o meu dízimo aqui diante do Senhor, Ele está mandando eu o quê? Honrar. Lembra o texto que está escrito lá em Malaquias capítulo 1? O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Olha, a honra com temor. Aí ele continua: diz o Senhor dos Exércitos a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis que desprezamos nós o teu nome. Aí ele fala: oferecei sobre o meu altar pão imundo. Então a gente honrar diante de Deus, honrar a Deus, a gente não pode apresentar aqui oferta o quê?
imunda. E tem que ser o quê? Pronto, aí a gente honrou a Deus e deu a premissa. O que é oferta imunda? Recurso ganho o quê? Ilicitamente. Que leva eu e você a transgredirmos o que? A palavra. Pronto, desonramos. Fizemos um, mas não fizemos o outro. Amém.